Lucas capítulo 8, versículos 4 a 18. Quero falar sobre a parábola do semeador. Quero dar o tema, os ouvidos de uma igreja bíblica. Os ouvidos de uma igreja bíblica. Todos aqui ouvem, certo? Todos aqui ouvem. Se nós tivéssemos surdos, nós teríamos a necessidade de ter alguém aqui comunicando através da linguagem dos sinais. Todos aqui ouvem. E mesmo quem não ouve, também pode ouvir através da língua dos sinais. E eu digo isso por conta da importância de ouvirmos a palavra de Deus. É importante pregar, amém? Eu tenho que estar pregando aqui todo domingo para vocês, amém? Isso é uma responsabilidade, concordam? Sim ou não? É uma responsabilidade minha, se preparar para pregar. Também é responsabilidade de vocês em se prepararem para ouvir. A responsabilidade não é só do pregador, a responsabilidade também é de quem está ouvindo, se preparar para ouvir a palavra de Deus. É sobre isso que a gente vai falar nessa parábola. Então diz assim o texto, Lucas 8, do 4 ao 18, uma leitura longa, mas vamos lá. Certo dia, uma grande multidão, vindo de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, Jesus, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vou repetir: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com atenção. Então o texto continua. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significa. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros. Com que propósito? Olha o propósito, presta atenção. A fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Como diz o gaúcho, caiu os buteados do bolso. Como assim? Jesus queria ser compreendido ou não? Verso 11. Esse é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. As que caíram em solo fértil, essas sim, representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Agora pule para o versículo 18. Portanto, ouçam com atenção. Diga, ouçam com atenção. Obrigado. Pois ao que tem, olha só, dobre a atenção, ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Deixa a Bíblia aberta, dobre a sua atenção e vamos lá. Ouvidos de uma igreja bíblica. Diz para vocês que há uma importância muito grande no pregar. É importante a pregação.
Uma igreja bíblica, ela é focada na pregação da palavra de Deus. Uma igreja bíblica, ela dá o maior tempo no seu culto para a pregação da palavra de Deus. Todavia, não basta apenas entender a importância da pregação, mas há também a importância do lado de lá, da plateia, por assim dizer, tá? Da igreja, daqueles que estão ouvindo a mensagem, de entender a importância de saber ouvir a pregação. Esse é o momento onde acontece uma luta no mundo espiritual, no seu coração e na sua mente, que muitas vezes nós não sabemos, não entendemos e não vemos. Vem o sono, vem o cansaço, vem a distração, vem o celular, tem gente que não consegue se desconectar do celular, vem o sono, vem situações, preocupações, e muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Ouvimos mais uma mensagem, mas ao sair pela porta, simplesmente o diabo vem e arranca do nosso coração. Porque é essencial saber ouvir a palavra de Deus. Por quê? O texto que lemos fala da importância de saber ouvir a palavra de Deus. Note que 1 em cada 4 pessoas realmente produz frutos. Quantos corações aparecem aqui nessa parábola? Ou quantas pessoas, quantos tipos de solos? Os solos são corações. É uma mensagem, uma parábola que aponta para uma realidade, para uma verdade. Esses terrenos, eles são corações. Então aqui Jesus, ele apresenta 4 tipos de corações. E em cada 4 corações, em cada 4 pessoas, nós vemos que apenas uma permanece, uma frutifica, uma persevera, uma se converte de verdade. Eu sempre tenho falado isso em casa, com as minhas filhas, minha esposa, e agora o Caleb daqui a pouco já está entendendo e ensinando na igreja que nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, amém? O meu papel não é te converter, é pregar. Eu sou um pregador, eu sou um arauto, sou um pregador da palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a mensagem ela é pregada, todos aqui estão ouvindo, mas nem todos perseveram, nem todos são alcançados, nem todos conseguem realmente crer de tal forma a produzir frutos e jamais se afastar da verdade que é a palavra de Deus. Essa parábola, ela é sobre ouvir, mas não somente sobre ouvir, ela é principalmente sobre saber ouvir a palavra de Deus. Um ancião muito sábio das antigas, ele, obreiro de púlpito, naquele contexto em que os pastores sentam no púlpito, e ele sempre ouvia a pregação com, eu já falei isso aqui várias vezes, com uma mão em um dos seus ouvidos. E um dia alguém foi perguntar para ele, por que sempre que a pregação começa, o Senhor tapa um dos ouvidos? Ele disse, porque quando a palavra entrar por esse, ela não sairá por esse, ela descerá para o meu coração. Claro, é uma ilustração interessante que se torna verdade na prática. Muitos ouvem aqui e saem aqui, e não acontece nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Então, é importante ouvir, mas não somente ouvir, é importante saber como ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero desafiar você a deixar, pelo menos pelos próximos 30, 40 minutos, tudo de lado, e se concentrar naquilo que você está ouvindo, porque isso pode mudar a sua história. Amém, igreja? Está fraco. Amém, igreja? Amém. Vamos aprender, então, lições preciosas sobre essa parábola. A primeira lição, então, que nós vamos aprender é a pregação, ela é sempre eficaz.
A palavra, ela nunca volta vazia. Isaías já falou sobre isso no capítulo 55. Assim é a palavra do Senhor, a palavra que Ele envia. Ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz ao Senhor, o que o Senhor quer. O propósito para o qual a palavra foi enviada, esse propósito é alcançado. Então a pregação, ela sempre cumpre o seu propósito, mesmo quando a pessoa rejeita a pregação do Evangelho. Mesmo assim, a mensagem não voltará vazia. Você vai aprender aqui que ela cumpre também o seu propósito, mesmo quando ela não é crida, mesmo quando as pessoas rejeitam a pregação da palavra de Deus. Sempre foi difícil ganhar a atenção das pessoas. Hoje mais ainda, é muito difícil você ganhar a atenção das pessoas. Dependendo como você começa o discurso, seja o discurso que for, falando aqui propriamente da pregação, dependendo como você começa, como você aborda a igreja, você já perde a atenção de uma boa parte das pessoas. E para você ganhar a atenção das pessoas, se torna um desafio muito grande, e às vezes nós não conseguimos mais, como pregadores, ganhar a atenção de uma pessoa que perdeu a atenção no início da pregação. O louvor é uma preparação para a pregação. O louvor nos quebranta, o louvor nos leva à adoração, o louvor nos emociona e então nos prepara para ouvirmos a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, toda a organização, cada detalhe que você está vendo aqui, tudo é preparado com a intenção de deixar você o mais propício possível para receber a mensagem de Deus. O mais importante aqui é a pregação da palavra de Deus. Logo, Deus é a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Amém, meus irmãos? Então, sempre é difícil ganhar a atenção das pessoas, porém, o problema nunca foi a palavra. O problema está em nós, em como nós ouvimos a palavra. Veja, Mateus capítulo 7, versículo 14, eu não vou trabalhar com versículos projetados, porque eu preciso ganhar tempo, porque o sermão é longo, e nós temos a ceia para ministrarmos daqui a pouco. Então, presta atenção, Mateus capítulo 7, versículo 14, diz assim: mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Olha só que interessante. É por isso que Jesus, ele vai dizer em Lucas 13, 24, esforcem-se, saiba ouvir, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão até entrar, mas não conseguirão. Isto é, quando a palavra de Deus for pregada, quando ela chegar aos seus ouvidos, quando o caminho da vida for lhe apresentado, esforce-se para entrar. Por que esforce-se para entrar? Porque a pregação é eficaz. O ouvir, nem sempre. A pregação é sempre eficaz. O ouvir, nem sempre. Por isso, quando o caminho for apresentado, se esforce, se concentre, deixe todas as distrações e concentre os seus ouvidos em ouvir a palavra que está sendo pregada. E é disso que se trata a parábola do semeador. É disso que se trata o texto que nós lemos, capítulo 8 de Lucas, do verso 4 ao 18. É sobre escutar, mas não ouvir. É sobre ouvir e não entender. É sobre ver e não enxergar. É sobre aqueles que pensam que ouviram, mas não compreenderam. Viram, mas não discerniram. Portanto, nosso texto tem tudo a ver com o preparar-se para ouvir a pregação da palavra de Deus. E como responder a ela. Amém? Você está atento? Como responder àquilo que você está ouvindo. Em Lucas capítulo 8, então, versículo de número 5, Jesus inicia a parábola dizendo assim: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, pare aqui, versículo 5, pare aqui. O semeador, o lavrador, saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Observe que no versículo 11, o próprio Jesus interpretou o que ele contou. Versículo 11, ele disse assim: este é o significado da parábola. As sementes são a
palavra de Deus. Diga assim: as sementes são a palavra de Deus. Portanto, a parábola era sobre pregar e ouvir a palavra de Deus. O semeador era o pregador e o solo, os corações ou ouvintes. O solo era os ouvintes, aqueles que estavam recebendo a palavra. Pregar é essencial, amém? Mas ouvir também. Ouvir também. A palavra entra pelo ouvido. A mesma semente frutificou em apenas um tipo de solo, apenas em um coração. Esse primeiro ponto nós entendemos que a pregação é sempre eficaz, que a pregação ela é importante, que a palavra de Deus não volta vazia, e quando você estiver exposto à palavra de Deus, você deve se esforçar, porque a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e são poucos que encontram. Então esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão, e não entrarão, não conseguirão. A pregação é eficaz, o ouvir, nem sempre. Estou pregando aqui há quase 4 anos. Essa igreja tem uma história de quase 80 anos, pregando a palavra de Deus. Muitos cultos, nesse exato momento, os pastores estão pregando a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada, mas nem sempre as pessoas estão ouvindo como devem. Segundo ponto, uma parábola sobre ouvir. Essa parábola é sobre ouvir. Diga para a pessoa do seu lado, olhe para ela e diga assim: a parábola é sobre ouvir. Pergunte para ela: você está ouvindo? Você está ouvindo com atenção? Então, vamos continuar. Há 4 respostas a esta pregação da palavra de Deus. 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. Existem 4 maneiras de ouvir a palavra de Deus. É tudo sobre ouvir. Ouçam, quer deixem de ouvir. Pregue a tempo, fora de tempo. Inste, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Paulo vai chamar a atenção de Timóteo em relação a isso. Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Ouvir é tão importante quanto pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer 20 anos de fé, dia 14 de abril, 20 anos de conversão. E o momento mais esperado por mim, em todos os cultos, é a pregação da palavra. Quando eu vou ouvir, ou mesmo quando eu estou pregando, porque quando eu estou pregando, eu também estou ouvindo. Esse é o momento mais importante. O versículo 5 diz que, primeiro, algumas sementes, algumas palavras caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e a comeram. Então, no versículo 12, Jesus interpretou suas próprias palavras deste modo: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e serem salvos. Este é o primeiro modo de ouvir a palavra de Deus. Quem são essas pessoas? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus com o coração duro, como o coração dos escribas, dos fariseus do tempo de Jesus, sem entendimento, sem compreensão, sem iluminação do Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Nós estamos em mais de 150 pessoas aqui dentro dessa pequena igreja nessa noite. Pela manhã nós estávamos reunidos em 70, 80 pessoas. Domingo que vem nós vamos ter aqui, em nome de Jesus, 400 pessoas aqui na igreja, no culto pela manhã e no culto à noite. Eu creio, amém? Amém. Todos vão ouvir a palavra? Sim. Todos vão ouvir com atenção? Não.
Muitas pessoas ouvem a palavra desta forma, que é a primeira forma de ouvir a palavra de Deus, como aquela semente do semeador que caiu à beira do caminho. Aquele caminho é uma estrada pisoteada, o solo duro, e as sementes caem e as aves vêm e levam aquela semente. As pessoas ouvem, mas imediatamente a palavra é arrebatada do coração dessas pessoas. Este é o primeiro modo de ouvir a palavra de Deus. Não se lembram mais, vão embora, a vida continua. Foi apenas uma visita a uma igreja evangélica, ou se você já é um evangélico, foi apenas mais um culto, mais uma pregação, da qual você já se esqueceu, porque o coração estava duro. O versículo 6 diz que outras caíram em meio às pedras e começaram a crescer. Opa, essas cresceram, que legal. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Em seguida, no versículo 13, Jesus interpreta, dizendo: as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. As pessoas que se alegram, é isso mesmo, é isso que eu esperava, a minha vida agora vai ser transformada, é Jesus que eu quero, aleluia, glória a Deus. Mas, uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Aí vem as provações, aí vem as angústias, aí vem a perseguição, aí vem o sarrinho, agora você é crente, agora está virando pastor, agora não pode fazer mais nada, né? Aí a pessoa desanima, diz: não é isso que eu quero, eu me arrependi, não é bem isso. Quantas pessoas, elas são batizadas, e para vocês que vão ser batizados no próximo domingo, e após o batismo, desaparecem da igreja, não voltam mais. O coração estava cheio de pedras, o coração rochoso, até cresceu a plantinha, porém, ela não tinha raiz profunda. E o sol veio, e a planta então murchou e morreu. Este é o segundo modo de ouvir a palavra de Deus. Com empolgação, sem compreensão ou profundidade. Pessoas rasas, sem profundidade, sem conhecimento, sem o desejo de se aprofundar, sem receptividade, sem meditação, sem aplicação, mole na superfície, mas duro nas camadas mais profundas, ou seja, um simpatizante, um amigo do evangelho, um amigo da igreja, apenas um simpatizante. Quantos dizem: não, eu sou simpatizante, eu sou amigo da igreja batista, eu sou amigo dos evangélicos, eu sou amigo dos crentes, eu até gosto, aquele louvor, que coisa linda, o louvor estava maravilhoso, eu gosto disso, que coisa maravilhosa, mas apenas simpatizante. A semente não consegue ter as suas raízes aprofundadas. Então, esse coração duro, relutante em permitir que a palavra de Deus penetre fundo e transforme prioridades, e transforme a sua vida completamente. No versículo 7, diz que outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. A semente caiu, germinou, mas naquele coração, naquele terreno, havia também ervas daninhas, espinhos. Então, no versículo 14, Jesus interpreta. Só a Bíblia, estou só lendo a Bíblia para você, só isso. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações. Quem aqui está preocupado? Ou pelas riquezas. Quem aqui está preocupado com o dinheiro? Ou pelos prazeres desta vida. Quem está preocupado com os prazeres desta vida? Ou continuando de modo que nunca amadurecem. Esse é o terceiro modo de ouvir a palavra de Deus, com o coração escravizado pelos prazeres passageiros desta vida, como se lê em 1 João 2,16, com o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E finalmente, versículo 8, diz: ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada.
E Jesus, mais uma vez, interpreta no versículo 15. Interpretou. As que caíram em solo fértil representam os que com um coração bom e receptivo ouvem a mensagem, aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Este é o modo correto de se ouvir a palavra de Deus. Como você está ouvindo? Como você está ouvindo a palavra de Deus? Com o coração preparado, disposto a entender a mensagem, aberto a que a palavra de Deus crie raízes profundas no seu coração, tomando a palavra de Deus como mais preciosa que o ouro e a prata, mais saborosa que o mel. É assim que você está ouvindo a palavra de Deus? Você está saboreando? Você está valorizando? Você está se alimentando da palavra? Ela está descendo para o seu coração? Está havendo transformação? Ou para você é apenas uma apresentação, um discurso? O que está acontecendo no seu coração agora? O que está acontecendo na sua mente agora? Qual é o seu tipo de ouvir a palavra de Deus? Terceiro ponto: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Note que no final do versículo 8, Jesus deixou claro que nós precisamos entender a lição sobre ouvir a palavra de Deus. E disse, olha só o que ele disse no final do versículo 8: quem é capaz de ouvir, ouça com. Por que ele disse isso? Todos são capazes de ouvir? Todos são capazes de ouvir com atenção? Todos entendem? Todos discernem? Todos se convertem? Jesus está dando um grito e dizendo: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ter ouvidos não é o suficiente. Lembra que eu disse no início? Todo mundo aqui ouve, mas ter ouvidos não é o suficiente. A pregação da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, há ouvidos que ouvem mais do que meras palavras. O que você está ouvindo nesse momento? A voz de um pregador? A palavra de Deus? A voz de Deus bradando no seu coração? É o tipo de ouvir que Jesus procura. É esse tipo de ouvinte que Jesus está procurando. Jesus explica por que falou por parábolas. Aí aqui é a parte mais chocante do texto que nós lemos. Lucas 8, do 9 ao 10, seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significa. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros. Eu já vi pessoas dizendo assim que Jesus usou parábolas para que as pessoas pudessem entender com mais facilidade os seus ensinamentos. Não é verdade. Jesus usou parábolas a fim de que, diz o texto, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Trocando em miúdos, as ovelhas de Jesus, abre-se o mistério do reino e se dá a elas o dom da compreensão. Versículo 10, a parte A, Jesus disse assim: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus. A vocês, aos discípulos, aqueles que estavam com Jesus, a vocês é permitido entender, isto é, compreender o reino de Deus é um presente da graça de Deus para aqueles que o Pai escolheu e deu a Jesus como seus discípulos. Mas então, Jesus diz no versículo 10 da parte B, que para os demais a razão pela qual ele falava em parábolas era que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. João 10, 26 e 27, presta atenção. Mas vocês não creem em mim, disse Jesus, porque não são minhas ovelhas. Por que pessoas rejeitam? Por que pessoas não creem? Por que pessoas não querem seguir Jesus? Jesus disse: vocês não creem. Jesus disse aos religiosos daquela época, aos fariseus, aos saduceus, àqueles que perseguiam Jesus. Jesus disse assim: vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
Glória a Deus. Você é ovelha? Você está seguindo Jesus? Isto é, existem dois tipos de audição. Uma com os ouvidos físicos da cabeça e outra com os ouvidos espirituais do coração. Como é que você tem ouvido? Lucas 8:10, quando escutarem, ou seja, com os ouvidos físicos, não entendam, ou seja, com os ouvidos espirituais. Jesus falava por parábolas com esse propósito. Quando escutarem com os ouvidos físicos, não entenderão com os ouvidos espirituais. Porque a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é vida. Desse modo, as parábolas são parte do ministério de endurecimento e julgamento de Jesus, bem como parte de seu ministério de amolecimento, revelação e salvação. Como diz o ditado, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma palavra que amolece o coração de um, endurece o coração de outro. Eu já vi isso acontecendo na prática centenas de vezes. Pessoas que ouviram o Evangelho e se converteram, coração amolecido, e a mesma palavra chegando aos ouvidos de outras pessoas que saíram raivosas, dizendo: eu não acredito nisso. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Está acontecendo agora aqui, nesse culto. A mesma palavra que está amolecendo o coração de uns, está endurecendo o coração de outros. E por quê? E por quê? Vamos entender. Indo para o ponto de número 4. Mas antes, perguntaram a um sábio pastor, como que, quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas não se convertem? Deus se frustra. A palavra não alcança o seu objetivo, e esse pregador disse: de forma alguma. Mesmo onde ela é rejeitada, ela não volta vazia. Ela cumpriu o seu propósito de endurecimento. A pessoa teve a sua oportunidade. Ponto 4. A palavra salva alguns e endurece outros. Sei que para alguns aqui estão ouvindo isso pela primeira vez, é a mesma Bíblia que você lê há anos, tá? Esta palavra, um tanto quanto dura de Jesus, ele sabia disso, é uma citação do profeta Isaías. Isaías 6, do 9 ao 10, está dito assim: vai, diga a este povo, ouça com o coração, mas não entendam. Observe bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Deus não queria que eles se voltassem a Ele? É uma pergunta óbvia diante de uma leitura como essa. Por quê? O tempo havia se esgotado para essas pessoas, e a palavra de Deus não era mais propícia para salvá-los. O coração estava entregue ao endurecimento. Servia antes para tornar seu coração insensível à palavra, então seus ouvidos estúpidos e os seus olhos turvos. Mais uma vez, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Mesmo quando pregar a palavra de Deus, não amoleça o coração. Salve a alma, ou cure o homem do pecado, não terá sido necessariamente ineficaz. Porque essa pregação da palavra de Deus poderá estar fazendo a terrível obra de endurecimento e julgamento. O que está acontecendo agora no seu coração? Esse momento pode ser um momento de salvação. Pessoas que nunca entenderam o Evangelho podem estar entendendo agora, sendo chamadas, atraídas pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Lembrem-se, irmãos, há julgamento também neste mundo. A palavra está julgando. Pela manhã eu preguei no livro do Apocalipse, capítulo 15, do versículo 1 ao 8, a fúria
de Deus, a consumação da fúria de Deus, da cólera ou do juízo de Deus. Essa mensagem não é popular nas maior parte das igrejas por aí, mas é popular na Bíblia, popular entre os crentes. Aqui é popular, então nós pregamos Apocalipse, capítulo 15, a 24ª mensagem no livro do Apocalipse. Estou expondo versículo por versículo, e hoje pela manhã está lá no canal da igreja, capítulo 15. E fala sobre o julgamento no final da grande tribulação, as últimas 7 pragas de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Mas aqui, nesse exato momento, está acontecendo um julgamento. Aí, no seu coração e na sua mente, não, esse julgamento não é apenas no mundo vindouro, ele está acontecendo agora. Romanos 1:24 está dito: Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como isso é verdade, irmãos? Como a gente vê isso acontecendo? A todo momento. As pessoas entregues ao desejo do coração. Como nós devemos fugir desse tipo de julgamento? O que na parábola do semeador significa? Preste atenção em como você ouve. Preste atenção em como você ouve. A parábola está chamando a sua atenção. Preste atenção, dobre a sua atenção, não seja arrogante ao ouvir a palavra de Deus, semana após semana. Se a palavra não está amolecendo, salvando, curando, ela não está produzindo frutos na sua vida, provavelmente está endurecendo, cegando, condenando. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a parte A diz: para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Os apóstolos, eles estão dizendo, os pregadores, para aqueles que estão perecendo, aqueles que estão rejeitando, os pregadores, os apóstolos, a pregação da mensagem é cheiro de morte e de condenação. Mas para os que estão sendo salvos, estou lendo o texto bíblico, 2 Coríntios 2,16, somos perfume que dá vida. Qual é o cheiro que você sente? De morte ou de vida? Quando você ouve uma pregação como essa. Como é difícil para o pregador. Como é difícil para o pregador. Daí, talvez, foi por isso que Paulo prosseguiu dizendo, no versículo 16, 2 Coríntios 2,16, parte B, e quem está à altura de uma tarefa como essa? Eu? De forma alguma. Sou mais um pecador como você, carente da graça e da misericórdia de Jesus. Apenas uma trombeta aqui nesse púlpito, através de onde a palavra de Deus está chegando aos seus ouvidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? E último ponto, a eficácia de ouvir. Amém? Estamos juntos? Ouvir aparece em um lugar surpreendente no texto, no versículo 18, e não no versículo 16. Você viu que nós pulamos para o versículo 18? Nós fomos até o versículo 15, pulamos o 16 e o 17, que fala da parábola da candeia, da lâmpada. Eu não vou explicar essa parábola e o porquê que ela está aqui entre a parábola do semeador e a conclusão da parábola do semeador, que o versículo 18 é a conclusão da parábola do semeador, que está dito assim: portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Olha só, versículo 18, ouça com atenção, cuide como você está ouvindo a palavra de Deus. Pregar é importante, pregar é essencial, mas ouvir é outra coisa e é tão importante quanto pregar. Amém, igreja? O foco de Jesus nessa parábola não é apenas a pregação, mas como se ouve a pregação. Como é que você está ouvindo a pregação? Devemos prestar atenção em como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Agora olhe só o versículo 18. Observe o motivo apresentado no restante do versículo 18, a parte B principalmente, a razão pela qual você deve estar tão vigilante a respeito de como você ouve a palavra de Deus. Diz assim o texto:
Pois, ao que tem, destacado aqui, ao que tem, mais lhe será dado. Parece meio injusto, né? Você já tem, para que você vai receber mais? Mas Jesus está dizendo, ao que tem, mais lhe será dado. O que tem o quê? E será dado o quê? Mais do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. O que é que esse não tem e pensa ter e será tomado dele? Do que Jesus está falando? A que isso se refere? Ao que tem, mais do que não tem. Há duas partes aqui que você precisa entender. Estamos juntos, irmãos? Amém? Há duas partes aqui que você precisa entender. 8 de Lucas 18, parte B. Existe uma parte positiva e também uma parte negativa. O aspecto positivo, ao que tem, mais lhe será dado. Esse é o aspecto positivo. Concluindo a parábola, ao que tem, mais lhe será dado. Essa frase faz referência ao que está lá atrás no versículo de número 8, no final da parábola do semeador. Jesus disse, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Por quê? Porque ao que tem, mais lhe será dado. Ou seja, se você tiver ouvidos espirituais, então lhe será dado entendimento. Você vai compreender a palavra de Deus. Você não vai sair daqui vazio. Você vai compreender. Ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem, mais lhe será dado, também se refere ao quarto solo descrito no versículo 15. E as que caíram em solo fértil, representam os que com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Uma semente gera 100 frutos. Ao que tem, mais lhe será dado. O que eles têm? O que é que eles têm? Diga assim, um coração bom e receptivo. Não bom no sentido que nós sejamos bons, mas um coração que quer, um coração que deseja, um coração que anseia, um coração que está sedento. E mais lhe será dado em termos de fruto. Produzem uma grande colheita, frutificam com perseverança. Ah, como é bom lidar com esse tipo de crente. Ele está sempre produzindo frutos, está sempre alegre, a despeito da provação, das dificuldades, das lutas, a despeito das calamidades, a despeito das frustrações, ele está sempre buscando, meditando na palavra, orando, jejuando, fiel aos cultos, evangelizando. Esses são aqueles que têm, e mais lhe será dado. A gente vê isso acontecendo. Quem busca, mais recebe. Quem busca, mais recebe. Quem deseja, mais recebe. Agora, todavia, entretanto, temos aqui o aspecto negativo, mais do que não tem, lhe será tomado. Até o que eles pensam que tem, lhe será tomado. Olhe para a metade negativa do versículo 18, a parte B. Mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. A que isso se refere? Refere-se aos outros 3 solos. Lembra? A beira do caminho, o solo rochoso e o solo que tinha espinhos. E a incapacidade de ouvir com um coração bom e receptivo. E com verdadeiros ouvidos espirituais. É sobre ouvir. Esses 3 solos, que pensam que tem, mas não tem. E até o que pensa ter, será tirado. É sobre ouvir. Você está ouvindo? Você está discernindo? Você está entendendo? Em cada um dos 3 primeiros solos, versículo 12 a 14, há um ouvir da palavra de Deus. Mas em cada caso, o que eles pensam que têm é tirado deles, posto que não tinham ou não eram deles de fato. No primeiro terreno, as aves vêm e levam. No segundo terreno, o sol vem e murcha. No quarto, os espinhos abafam a plantinha e ela morre. Eles pensavam ter. Quantas pessoas nas igrejas, eu não vou nem falar de quem não frequenta a igreja, vamos falar da gente aqui, que pensam ter, mas ainda não tem. Que estão se enganando a si mesmos.
Mas em nome de Jesus, nessa noite, as escamas hão de cair dos olhos. E você há de perceber a importância de entregar a sua vida a Jesus. Resumindo, eu poderia continuar, mas o tempo já foi. A maior parte das pregações que nós ouvimos nos preparam para esta vida. Já prestou atenção nisso? A maior parte das pregações que nós ouvimos nas igrejas nos preparam para esta vida. Para ser próspero aqui, para ser rico aqui, para ser feliz aqui, para se realizar aqui. Poucas mensagens nos preparam para a morte. Ao terminar esse culto, eu vou ao encontro de uma família para abraçá-los, porque eles perderam um filho de 19 anos. Tem uma garotinha lutando pela vida, sendo transferida para algum lugar, não sei exatamente onde. E tem mais uma pessoa que perdeu a vida na cidade hoje. Terrível, uma lástima. Porém, isso nos mostra que nós não sabemos a hora. Por isso é imprescindível estarmos preparados para a morte. As pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. Os jovens curtem a vida loucamente como se eles fossem blindados. Mas a morte um dia chega. E nós não sabemos quando ela vem. E nós precisamos estar preparados. Para isso, nós devemos saber ouvir a palavra de Deus. Uma noite como essa é uma noite para você tomar a sua decisão. Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua fé? Em quem você tem crido? Há um tipo de ouvir que mal terminou o culto e a palavra de Deus já se foi, antes mesmo de você sair pelaquela porta. Há um tipo de ouvir que dura apenas até o momento de dificuldade na vida chegar. Então as pessoas se voltam de Deus para as outras coisas e outras mensagens mais agradáveis. Há um tipo de ouvir que floresce apenas até que as preocupações, riquezas e prazeres desta vida a sufocam. Mas há um tipo de ouvir que vence o diabo, suporta as provações, despreza as preocupações, riquezas e prazeres desta vida e dá frutos para a vida eterna. Como é o seu tipo de ouvir? Jovens, adolescentes, senhores e senhoras, como é o seu tipo de ouvir? Como você tem recebido a palavra de Deus? O Salmo 40, verso 6 a 8 diz assim. Enquanto eu leio, a banda vem para cá, por favor. A banda. Pode vir só a banda, sem os irmãos que estavam auxiliando no coral, só a banda. Salmo 40, verso 6 ao verso 8 diz assim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. O Salmo 119, versículo 18 ao 20. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por seus estatutos. Você deseja a Deus? Você ama a Deus? Você está pronto para se encontrar com Jesus? Devemos orar ao Senhor. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, abra os olhos do meu coração, da minha mente, para que eu possa ouvir a sua palavra, com um coração bom e receptivo, para que eu seja salvo, que eu não seja endurecido, que eu não rejeite a sua palavra, Senhor, que eu não seja como os 3 primeiros tipos de solos, mas que o meu coração seja receptivo, que os meus ouvidos estejam abertos. Eu quero, Senhor, ouvir a tua palavra. Eu quero produzir uma grande colheita. Eu quero frutificar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Timothy Keller,
escritor americano, pastor, teólogo, ele fez a seguinte oração: Senhor, eu me preocupo porque me esqueço de sua sabedoria. Presta atenção nisso. Eu me ressinto porque me esqueço de sua misericórdia. Eu cobiço porque me esqueço de sua beleza. Eu peco porque me esqueço de sua santidade. Eu tenho medo porque me esqueço de sua soberania. O Senhor sempre se lembra de mim. Ajude-me a sempre me lembrar de ti. Amém. Fique em pé. Nós que cremos, independente do que aconteça hoje ou amanhã, podemos dormir em paz, porque o nosso Deus não dorme, amém? Porque o nosso Pai está acordado, Ele não dorme, Ele cuida. Quem está com um nenenzinho novo aqui, mãe e papai, os primeiros meses a gente não dorme. Quantas vezes a Denise já fez isso, eu já fiz isso, de chegar no coraçãozinho do Caleb para ver se ele está respirando. Já fizeram isso? Os papais, mamães. O papai e a mamãe nos primeiros meses não dormem. Só que vai chegar o dia que eles dormem. Graças a Deus. Mas o nosso papai do céu, ele não dorme. Ele não cochila, nem cochila. Olha só que coisa maravilhosa. Ele não sente sono. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Enquanto você dorme, Ele vela por você. Pelos filhos, pelas ovelhas que Ele deu ao seu Filho Jesus. Como está o seu coração? Quem aqui nessa noite ainda não é um crente, ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e está sendo chamado irresistivelmente pelo Senhor Jesus, e você quer aceitá-lo como seu Salvador? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que você ouviu e o seu coração foi receptivo e você quer Jesus? Só acene para mim assim.